بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a tradução deste livro intitulado تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alaihi wasallam, desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. Livro do nobre Sheikh Muhammad Nasr ad-Din al-Albani rahimahullahu ta'ala. E na aula anterior terminámos a descrição de uma rak'ah. Terminámos a descrição de uma rak'ah, de uma unidade de oração. Sendo que terminámos a aula anterior descrevendo a segunda prosternação. E hoje iremos, bi'idhnillahi ta'ala, traduzir a descrição da sentada de repouso. Vamos falar da sentada do repouso, que é chamada em árabe Jalsatul Istiraha. Jalsatul Istiraha. Então, na legislação, esta sentada de repouso é chamada Jalsatul Istiraha. E também iremos ver a descrição da forma de nos sentarmos para efetuar o tashahhud. Então, nesta aula, bi'idhnillahi ta'ala, iremos abordar duas questões, ou dois assuntos. O primeiro deles é Jalsatul Istiraha, a sentada do repouso, e também a sentada, a forma de nos sentarmos para efetuar o tashahhud, para efetuar o tashahhud. Então, depois de ter efetuado a segunda prosternação, então, a pessoa, depois de ter efetuado a segunda prosternação, que foi descrita na aula anterior, depois da pessoa ter terminado a segunda prosternação da primeira rak'ah, da primeira unidade de oração, terá assim terminado a sua primeira rak'ah. Quer dizer que logo que a pessoa termina a segunda prosternação da primeira rak'ah, desta forma terminou a primeira rak'ah. E aqui a pessoa deverá se levantar para efetuar uma segunda rak'ah. Então a pessoa iniciou a sua oração, terminou uma rak'ah, uma unidade de oração, então obviamente se levantará para efetuar a segunda rak'ah, a segunda unidade de oração. Pois as orações obrigatórias, como também as orações voluntárias, são todas compostas de duas ou três ou até 4 rak'at. As orações obrigatórias, como todos sabemos, são todas compostas de 2 rak'at, 2 unidades de oração, como é o caso da oração de Al-Fajr, mas também pode ser de 3 unidades de oração, 3 rak'at, que é o caso da oração de Al-Maghrib, ou de 4 unidades de oração, de 4 rak'at, que é o caso da oração de Al-Dhuhr,
de Al-Asr e também de Al-Isha. Quanto às outras orações que são voluntárias, são de 2 raka'at, são de 2 unidades de oração sempre, à exceção de uma só, que é Al-Witr. Al-Witr é a única oração que é composta de uma só raka'ah, e é a última unidade de oração que a pessoa faz durante a noite. Quer dizer, depois da oração de Al-Isha, é recomendável de fazer Al-Witr. E Al-Witr pode ser feito com 11 raka'at, é o máximo. Pode ser feito também com 9. Pode ser feito também com 7, 5, 3 ou até mesmo com uma só unidade de oração. O que é importante é que Al-Witr seja feito em número ímpar. Em número ímpar e não em número par. De maneira resumida, e voltamos à questão que nos diz respeito aqui nesta aula, que é o facto que a pessoa terminou a primeira raka'ah, a primeira unidade de oração, obviamente se levantará para fazer uma segunda, ou até uma terceira, ou até uma quarta. Exceção feita para a oração da Witr, como esclarecemos brevemente há instantes. Então aqui a pessoa terminou a primeira raka'ah e vai se levantar para fazer a segunda. Então vamos aqui falar deste ponto, que é o que a pessoa deve fazer depois de ter terminado a segunda prosternação da primeira raka'ah, da primeira unidade de oração. Então o Sheikh Al-Albani, o autor, rahimahullah ta'ala, diz, neste novo subcapítulo, se podemos dizer, o autor disse: assentada do repouso. Deu como título assentada do repouso. Jalsatu al-istiraha. Jalsatu al-istiraha, como dissemos na introdução desta aula. Esta sentada na legislação é chamada Jalsatu al-istiraha, a sentada do repouso. E o autor diz: depois da segunda prosternação, logo que a pessoa levanta a sua cabeça da segunda prosternação para se levantar, para se pôr de pé, a fim de efetuar a segunda raka'ah, a segunda unidade de oração, diz obrigatoriamente Allahu Akbar. Então vejam aqui que Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, nos descreve passo a passo e posição depois de posição como deve ser feita. Então, liga aquilo que foi dito anteriormente, que é a última prosternação, ao movimento que vem depois, que é a posição de pé. Quer dizer, a pessoa está prosternado, terminou a segunda prosternação da primeira unidade de oração, então a pessoa vai se levantar para fazer a segunda. Aqui o autor nos descreve estes movimentos, dizendo: depois da segunda prosternação, logo que a pessoa levanta a sua cabeça da segunda prosternação para se levantar, para se pôr de pé, a fim de efetuar a segunda raka'ah, a segunda unidade de oração, diz obrigatoriamente Allahu Akbar. Então é obrigatório de dizer Allahu Akbar logo que a pessoa levanta a cabeça para a segunda raka'ah, a segunda unidade de oração. E aqui é um ponto importante a compreender, que é que vejam bem que Sheikh Al-Albani, rahimahullah, nos diz que logo que a pessoa levanta a cabeça e não logo que a pessoa está completamente de pé. Este é um ponto a sublinhar, que é que o takbir é feito logo que a pessoa
levanta a cabeça, quer dizer que descola a sua testa e o seu nariz do local da prosternação. Logo que a pessoa inicia o movimento, o acompanha de takbir, Allahu Akbar. Depois o Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, diz, e às vezes, ocasionalmente, levanta as mãos. Aqui também é um ponto que é desconhecido de muita gente, que é que é permitido, ou faz parte da sunnah, de levantar ocasionalmente, quer dizer que não é sempre, mas às vezes, as mãos com este movimento. Logo que a pessoa se vai levantar para a segunda unidade de oração. E antes de se levantar, reparem bem, depois o Sheikh passa a outro ponto, que é que a pessoa, logo que descolou a sua testa e o seu nariz do local da prosternação e que disse Allahu Akbar, não se levanta diretamente, mas senta-se ou permanece sentado brevemente. Faz uma sentada breve. E é esta sentada que é chamada a sentada do repouso. Jalsatul istiraha. Então, este termo que repetimos várias vezes na introdução desta aula e que estamos a repetir aqui mais uma vez, é o assunto da nossa aula. E é o título dado pelo autor, que é Jalsatul istiraha, a sentada do repouso. Então, prestem bem atenção, que é que logo que a pessoa está prosternada na segunda prosternação da primeira unidade de oração, da primeira rak'ah, e que tenciona se levantar para efetuar a segunda unidade de oração, a segunda rak'ah, logo que descola a sua testa, o seu nariz do local da prosternação, diz Allahu Akbar e senta-se. Senta-se e não se levanta diretamente. A sunnah é que a pessoa se sente e que se sente brevemente. Não é uma sentada longa, mas é breve. Apenas o tempo que a pessoa, apenas o tempo que os ossos tomem o seu lugar. Quer dizer que a pessoa está prosternada, levanta-se da prosternação, diz Allahu Akbar e senta-se. Logo que a pessoa está sentada, aí pode efetuar o resto do movimento, que é de se levantar e de se pôr de pé. Então eu vou ler aquilo que disse o Sheikh, pois me adiantei um pouco. Então o Sheikh disse que, e antes de se levantar, se senta brevemente, permanece sentado sobre o seu pé esquerdo, serenamente, até que cada osso tome o seu lugar. Então aqui, Sheikh Al-Albani nos explica brevemente a descrição, ou nos descreve brevemente esta sentada. Então esta sentada é feita sobre o pé esquerdo. A pessoa vai se sentar sobre o pé esquerdo da mesma forma que foi descrita anteriormente. Anteriormente, numa aula anterior, falámos das duas formas de nos sentarmos entre as duas prosternações. Descrevemos e explicámos em detalhe a forma de nos sentarmos entre as duas prosternações. E demos duas formas de nos sentarmos. Duas formas de nos sentarmos. A forma desta sentada de repouso, da qual estamos a falar hoje, que é Jalsatul Istiraha, é aquela que é que a pessoa se senta sobre o peito do seu pé esquerdo. E com o pé direito na vertical, com os dedos em direção da Qibla. Esta é a descrição da sentada do repouso, que é Jalsatul Istiraha. Então a pessoa está prosternado na segunda prosternação, tenciona-se levantar, levanta a sua cabeça, descola a sua testa e o seu nariz
do local da prosternação, diz Allahu Akbar, se senta, assentada do repouso, jalsatul istiraha, e aí é que se vai levantar, depois desta sentada breve. Depois o autor, rahimahullah ta'ala, deu um novo título, um novo tópico, dizendo a segunda raka'ah, a segunda unidade de oração. Então, visto que terminamos a primeira unidade e que a pessoa terminou a segunda prosternação da primeira unidade e que se levantou desta prosternação e se sentou, aqui a pessoa vai se levantar. Aqui a pessoa se vai levantar. Então o autor disse, depois a pessoa levanta-se para a segunda unidade de oração, se apoiando sobre os seus punhos. Então vejam aqui mais um detalhe de todos estes movimentos, que é que a pessoa, depois de se ter levantado da segunda prosternação e depois de se ter sentado, de ter efetuado jalsatul istiraha, a sentada do repouso, a pessoa se levanta se apoiando sobre os seus punhos. A pessoa coloca os seus punhos à frente dos seus joelhos e se levanta. Esta é a forma de nos levantarmos. Esta é a sunnah. E isto foi relatado de maneira autêntica nos livros da sunnah. Então a pessoa, depois de se ter sentado, depois de ter efetuado a sentada do repouso, jalsatul istiraha, se apoia sobre os seus punhos, que vai colocar à frente dos seus joelhos, isto é, o punho da mão direita à frente do joelho direito e o punho da mão esquerda à frente do joelho esquerdo, e aí se vai apoiar para se levantar. Que seja um homem ou uma mulher. É geral, é para todos. E isso é um pilar. Quer dizer que o facto que a pessoa se levante para efetuar a segunda unidade de oração é um pilar. Depois o autor, rahimahullah ta'ala, diz, e faz na segunda raka'ah, e faz na segunda unidade de oração o que fez na primeira. Então aqui é uma frase breve, mas que contém muita informação. E toda esta informação está presente nas aulas anteriores. Então aqui o autor nos diz que logo que a pessoa está de pé, logo que a pessoa se levantou, se apoiando sobre os seus punhos e que se encontra de pé, então aqui a pessoa vai fazer a mesma coisa que fez na primeira raka'ah. E a primeira raka'ah, a primeira unidade de oração, foi explicada em todas as aulas anteriores. Quer dizer que as aulas que fizemos anteriores a esta são a explicação de uma raka'ah. Então a segunda raka'ah, a segunda unidade de oração, será idêntica à primeira. Será idêntica à primeira. A pessoa irá fazer exatamente a mesma coisa. Depois o autor, rahimahullah, diz, à exceção. Então aqui temos uma exceção àquilo que foi dito. À exceção da invocação de abertura da oração. Então vimos no início deste livro, na tradução deste livro, logo no início, vimos que faz parte da sunnah de fazer uma invocação no início da oração que se chama a invocação de abertura da oração. Esta invocação é própria e específica à primeira raka'ah, à primeira unidade de oração. Mas na segunda unidade de oração, a pessoa não faz a invocação de abertura. Nem na terceira, nem na quarta unidade de oração. Quer dizer que, por exemplo, numa oração que contém duas unidades de oração, por exemplo, o Fajr, a pessoa só faz uma invocação de abertura da oração, que é no início, na primeira. Na segunda não faz. Al-Maghrib também tem 3 unidades de oração, mas a pessoa só faz a invocação de abertura da oração na primeira unidade de oração. A mesma coisa para as orações que contêm 4 raka'at, 4 unidades de oração. A invocação de abertura da oração é feita unicamente, exclusivamente na primeira raka'ah, na primeira unidade de oração e não nas outras. Então aqui
Sheikh Al-Albani, rahimahullah, nos diz que a pessoa na segunda raka'ah faz exatamente a mesma coisa que na primeira, à exceção da invocação de abertura da oração. Esta é a única diferença. E a segunda diferença, se podemos dizer, é que torna a segunda raka'ah mais curta que a primeira. Este é um ponto também importante a conhecer, que é que faz parte da sunnah que a primeira raka'ah, a primeira unidade de oração, seja mais longa que a segunda. Que seja mais longa que a segunda. Depois o autor passa a outro ponto. Passa a outra questão, que é a segunda questão que mencionámos no início desta aula. Dissemos que nesta aula iríamos tratar dois assuntos. O primeiro que é Jalsatul Istiraha, a sentada do repouso, que terminámos agora mesmo, e iniciamos a segunda questão, o segundo assunto, que é a forma de nos sentarmos para efetuar o tashahhud. Para efetuarmos o tashahhud. E convém de sublinhar que aqui estamos a falar do primeiro tashahhud. Do primeiro tashahhud. Este é um ponto importante a sublinhar e a realçar. Que é que aqui vamos falar do primeiro tashahhud. Como todos sabem, as orações de 3 ou de 4 raka'at, unidades de oração, têm 2 tashahhud. Um primeiro que é depois das 2 primeiras raka'at, das 2 primeiras unidades de oração, e um último que é depois da 3ª ou da 4ª unidade de oração. Podemos chamar o último tashahhud. Então temos um primeiro e um segundo. E nas orações de 2 raka'at, de raka'atan, de 2 unidades de oração, temos um único tashahhud, como é o caso da oração de Al-Fajr, ou das outras orações que são facultativas ou voluntárias, que têm um só tashahhud. Então aqui vamos falar das orações que só têm um tashahhud, que são compostas de 2 unidades unicamente, mas vamos também falar do primeiro tashahhud, das orações que têm 3 ou 4 unidades. Não estamos a falar do último tashahhud. O último tashahhud será estudado mais tarde, bi'idhnillah, no fim deste livro. Então aqui estamos a falar do primeiro tashahhud. E também atiro a vossa atenção em relação à oração de Al-Fajr e das orações que têm só 2 unidades. Não confundam esse tashahhud com o último tashahhud. Porque as orações de 2 raka'at, de 2 unidades de oração, só têm um tashahhud. É o primeiro e o último. Mas a forma de nos sentarmos é idêntica àquela que vamos descrever agora e não é idêntica à forma de nos sentarmos logo que a oração contém 2 tashahhud. Repito. A forma de nos sentarmos para efetuarmos o primeiro tashahhud é idêntica à forma de nos sentarmos nas orações que contêm unicamente 2 unidades de oração, como é o caso da Al-Fajr, ou das orações facultativas. Contrariamente à forma de nos sentarmos para efetuar o último tashahhud das orações que têm 2 tashahhud, que têm 3 raka'at, 3 unidades de oração ou 4 unidades de oração. E, inshallah, mesmo se não compreenderam agora, irão compreender, bi'idhnillah, logo que iremos detalhar esse ponto mais tarde, bi'idhnillah ta'ala. Então aqui vamos falar de o primeiro tashahhud. E o primeiro tashahhud, qual é? O
primeiro tashahhud é, por exemplo, no caso da oração do Al-Fajr. A oração do Al-Fajr só tem um tashahhud. Então aqui vamos falar da forma de nos sentarmos nesse tashahhud. Também todas as orações que são facultativas, que só têm também um tashahhud. São de 2 unidades. E vamos falar aqui também de o primeiro tashahhud na oração de Al-Dhuhr, que é depois das 2 primeiras unidades. Também da oração de Al-Asr, que é o primeiro tashahhud depois das 2 primeiras unidades de oração. Também da oração de Al-Maghrib, que são as 2 primeiras unidades de oração. E também de Al-Isha, o primeiro tashahhud, que é no final das 2 primeiras unidades de oração. Então é desse tashahhud que vamos falar agora. Então o autor disse: se sentar para efetuar o tashahhud. E temos de reparar que aqui o autor, desde o início deste livro, e foi aquilo que estudámos e que traduzimos até agora, que é a descrição da oração do início até ao fim. Então reparem que o autor descreveu uma primeira unidade de oração de maneira detalhada, terminou esse detalhe, nos disse que a segunda unidade de oração é idêntica à primeira, à exceção da invocação de abertura da oração e também o facto que a segunda é mais curta que a primeira. E aqui o autor vai nos explicar a forma de nos sentarmos para fazer o tashahhud. Quer dizer que terminamos a primeira e a segunda unidade de oração. Então o que é que vamos fazer? Vamos fazer o tashahhud para, no caso das orações de 2 unidades de oração, terminarmos a nossa oração. E no caso das orações que têm 3 ou 4 unidades de oração, para nos levantarmos para a terceira e a quarta, no caso em que têm 4 rakat. Então aqui vamos falar do primeiro tashahhud, depois de termos feito 2 unidades de oração. O autor, rahimahullahu ta'ala, diz: logo que a pessoa termina a segunda raka'ah, logo que a pessoa termina a segunda unidade de oração, se senta. A pessoa se senta. A pessoa senta-se para efetuar o tashahhud. E isso é obrigatório. Vejam, aqui o autor nos está a dizer que o facto de nos sentarmos para efetuar o primeiro tashahhud é uma obrigação. É uma obrigação. E a pessoa se senta muftarishan. Muftarishan. Esta é a apelação, esta sentada se chama al-iftirash. Na legislação, esta sentada, esta forma de nos sentarmos, chama-se al-iftirash ou muftarishan. Muftarishan. E esta forma de se sentar foi mencionada anteriormente na sentada entre as 2 prosternações. Entre as 2 prosternações, e também foi descrita há momentos na Jalsatul Istiraha, na sentada do repouso. De maneira resumida, e não quero complicar as coisas, esta forma de nos sentarmos, e muftarishan, é exatamente a mesma forma de nos sentarmos na Jalsatul Istiraha. Quer dizer que as 2 posições que são descritas na aula de hoje são exatamente as mesmas. Quer dizer que a forma de nos sentarmos é exatamente a mesma. Só que Jalsatul Istiraha, a sentada do repouso,
a pessoa não faz o tashahhud. A pessoa apenas se levanta da prosternação, se senta, pousa ou coloca ou se apoia sobre os seus punhos e se levanta. Aqui não. A pessoa se senta e inicia o tashahhud. Inicia o tashahhud. Então a forma de se sentar é exatamente a mesma que foi descrita anteriormente entre as duas prosternações, que é que a pessoa se senta sobre o seu pé esquerdo, com o pé direito na vertical e com os dedos em direção de Al-Qibla. E com os dedos em direção de Al-Qibla. Então esta forma de nos sentarmos é a forma que é feita entre as duas prosternações, que é feita na sentada do repouso e que é feita também durante o tashahhud. Então esta sentada, esta forma de nos sentarmos está presente entre as duas prosternações, antes de nos levantarmos, no momento em que fazemos a sentada do repouso, e também logo que nos sentamos para efetuar o primeiro tashahhud. E digo bem o primeiro tashahhud e não o último, porque o último há uma outra forma de nos sentarmos. E chamo mais uma vez a atenção que é que esta forma de nos sentarmos também é válida para as orações que têm só duas unidades de oração. Duas unidades de oração. Depois o autor diz, no entanto, nesse momento, ou nessa posição, na posição do tashahhud, não é permitido à pessoa de se sentar sobre os seus calcanhares, com os dois pés unidos na vertical e com os dedos em direção da Qibla, como vimos anteriormente na sentada de Al-Iqa'a. Aqui o autor nos está a falar e nos está a fazer regressar mais uma vez às aulas anteriores. E voltamos a falar da aula na qual falámos das duas formas de nos sentarmos entre as duas prosternações. E vimos lá, nessas aulas, que há duas formas de nos sentarmos entre as duas prosternações. A primeira forma foi a que descrevemos já instantes, que é o facto de sentar sobre o seu pé esquerdo e de deixar o pé direito na vertical com os dedos em direção da Qibla. E vimos também, e esta forma de nos sentarmos, como dissemos, é al-iftirash, muftarishan. E vimos uma segunda forma de nos sentarmos, que é al-iqa'a. Al-iqa'a, que consiste em que a pessoa se sente sobre os seus calcanhares, com os pés unidos, os calcanhares unidos. A pessoa se senta sobre os calcanhares, com os dois pés na vertical, com os dedos em direção de Al-Qibla. Esta forma de nos sentarmos é própria e exclusiva entre as duas prosternações. E não é permitido de a utilizar, e não é permitido de nos sentarmos desta forma, quer dizer, Al-Iqa'a, durante o tashahhud. Durante o tashahhud há uma única posição que é permitida. Qual é? É al-iftirash. É o facto que a pessoa se sente sobre o seu pé esquerdo, com o pé direito na vertical, com os dedos em direção de Al-Qibla, como foi descrito anteriormente. E que é, como dissemos, e repito mais uma vez, e faz bem de repetir, assim as pessoas compreendem, que é também a sentada do repouso. Que é também a sentada do repouso. Então aqui, prestem bem atenção, durante o tashahhud, a pessoa tenta se sentar como muftarishan. A forma de nos sentarmos é muftarishan, sobre o pé esquerdo, com o pé direito na vertical, com os dedos em direção de Al-Qibla. E não é permitido. Não é permitido de se sentar sobre os calcanhares, com os dois pés unidos em direção, na vertical, com os dedos em direção da Qibla. E repito mais uma vez, portanto, não é permitido de tomar a posição de Al-Iqa'a durante o tashahhud. Mas Al-Iqa'a
é uma posição própria e exclusiva, assentada entre as duas prosternações. Ficamos por aqui e na próxima aula, bi'idhnillahi ta'ala, iremos descrever a posição das mãos e a forma de efetuar o tashahhud. Bi'idhnillahi ta'ala o faremos na próxima aula. Ficamos por aqui. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.